Desligar. Bom, bom dia para quem está me vendo aí pelo YouTube ou por qualquer outro canal. Hoje a temática é sobre como focar, como desenvolver esse hábito. Eu costumo convidar o pessoal de manhã para participar, porque esse é o microlearning, é o horário que eu estou me propondo para fazer esse conteúdo. E vamos ver se vai aparecer alguém. De qualquer maneira, eu já vou começar, até porque já está gravando, já são 9 horas. Então, vamos lá. É engraçado quando a gente fala de foco, né? Muitas vezes tem clientes que perguntam, como que eu posso focar mais? Ou como que eu posso melhorar minha habilidade de focar? Deixa eu só abrir até aqui um conteúdo extra, porque é um artigo que eu estou escrevendo no meu blog, do site Borelli Academy. Só que eu não finalizei ele, vou finalizá-lo hoje, mas eu já tenho salvo ele aqui em rascunho, até para passar algumas informações que eu levantei aqui, que é interessantíssimo para esse momento. De qualquer maneira, esse vídeo ele vai ficar salvo no nosso canal no YouTube, então quem estiver vendo pelo YouTube, bom proveito. Tem aqui também um elemento visual para dar uma ajudada desse entendimento. Tem mais 6 nada. A agenda eu fiz no sábado, e não ficar ele é imprescindível para quem quer executar alguma coisa. Quero executar, mas eu quero executar o quê? Eu preciso de algumas habilidades, eu preciso de algumas sutilezas para poder resolver algumas coisas. E o foco é uma delas. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, vamos lá. Quando a gente entende o significado das coisas, isso nos ajuda a se envolver com aquilo. Então, eu peguei aqui a etimologia da palavra foco, né? Vem do latim focus, fogo, lareira. É usado há muito tempo em outras áreas, na medicina, na matemática, né? A palavra focar. Na biologia também é utilizado. Porém, aqui a gente vai ver que na etimologia, a Adriana está entrando. Olá, Adriana, bom dia. Aqui a gente vai ver na etimologia que focos vem de fogo e lareira. E aí, se a gente parar para analisar primeiro, o que é o fogo? Por que fogo e lareira, né? O fogo, gente, ele representa a transformação de algo. Então, se a gente for analisar por que foco vem do latim, e do latim significa fogo e lareira, a gente tem que pensar qual é a missão do fogo. A missão do fogo é transformar alimento, né, para ficar próprio, transformar a matéria. Então, o fogo, quando ele é administrado, ele transforma para você usar aquilo que você está transformando. Porém, quando você não controla aquilo, o que acontece com o fogo? Pode queimar. E aí não fica bom para o uso, né? Então, o foco, ele vem de fogo porque o foco ele transforma, né? Ele vai transformar aquilo que você colocar a sua atenção. Então, para focar, eu preciso de atenção, eu preciso de disciplina, eu preciso de processo e eu preciso ter um objetivo. Não basta querer falar, eu quero focar, e do nada vem o foco. O foco, ele precisa fazer parte de um meio para gerar algum resultado. Então, o fogo por si só, ele vai estar iluminando algo, né? E essa é uma outra característica do fogo. Então, eu peguei aqui uma vela, porque depois você pode fazer, eu não vou acender a vela aqui, né? Eu estou no escritório, mas você pode fazer esse exercício depois pegando uma vela. Toda vez que você precisar de foco, você pode pegar uma vela para você se reconectar com o que é focar. E aí você vai acender a vela, né? Você pode fazer o exercício de ficar olhando para a chama, não muito perto, né? Senão pode causar um acidente, mas numa distância suficiente para você se conectar com a chama. Porque a chama é focar. Focar significa, olha, você vai iluminar. Então, se você apagar um ambiente, acender essa vela, você vai perceber que só aquela vela tem destaque. Por quê? O foco, ele entra num único ponto, ele ilumina um único ponto por um tempo determinado.
Depois de focar naquele ponto, você vai para outro. E quando você percebe, o ambiente inteiro ele está iluminado, né? Então, onde que eu uso o foco? Primeiro, o foco ele é uma habilidade. E o que é uma habilidade? Habilidade é um comportamento que está em você. Então, como que eu vou instalar esse hábito de focar? Primeiro, eu preciso saber o que é um hábito e como ele se forma. O hábito ele tem 3 estruturas de formação: informação, ambiente e pessoas. Quando eu me informo de algo, ou seja, quando eu, o que é focar? E você, por exemplo, vai na etimologia da palavra e a gente já viu que vem do latim e significa fogo lareira. Aí você reflete sobre esse fogo lareira e entende o porquê que foco tem a raiz aí no fogo, né? De transformação, de iluminação. Tudo bem até aqui? Então você está tendo informação. Porém, existem outras informações disponíveis. Tem livro, né? O Daniel Goleman tem um livro que fala só sobre foco. Inclusive, eu li esse livro uma única vez, e ele está até aqui na minha área de trabalho para eu ler novamente, porque ele é muito extenso, ele é um conteúdo até meio denso. Eu acredito que na época que eu li, eu não estava com a mente preparada para entender, agora eu estou mais. Porém, o foco, ele precisa ser administrado, assim como o fogo, né? Se eu quero cozinhar algum alimento, eu preciso lá, fogo alto, fogo baixo, eu preciso ter um tempo de cozimento, né? Então, o foco, ele precisa ser conduzido. Então, para desenvolver esse hábito, eu preciso de informação. O que é, de onde vem, como é que se forma. Então, tudo é informação, gente, sempre. Esse é o primeiro patamar. Olá, Laura, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Só dá um joinha, sim ou não. Vocês estão me ouvindo? Sim, não, sim. Estão me ouvindo? Beleza. Então, continuando falando de foco. Então, para que eu possa ter foco, eu preciso construir o foco em mim, né? E como que eu construo esse foco em mim? Desenvolvendo o hábito. Como que o hábito se forma? Que é isso que eu estou comentando. O hábito tem 3 pilares de formação. Primeiro, a informação. Então, as meninas que entraram agora, a etimologia da palavra foco vem do latim fogo lareira, tá? Aí você fala, bom, por que fogo? Porque o fogo, ele transforma. O fogo transforma o alimento para a gente poder comer, ele transforma um objeto para ele poder ser moldado. E ele também é luz. Então, o foco, ele vai transformar aquilo que eu alocar ele, né? Ele vai iluminar aquilo. Então, por isso que é importante, gente, dentro do aprendizado, é sempre entender o que significam as coisas, tá? Para a gente ter o quê? Profundidade. Inclusive, a palavra desenvolvimento, ela vem lá da época do Egito, né? Quando eles abriam o papiros, o que tinha no papiros? A informação, o conhecimento. Então, esse ato de desenvolver significa, eu vou abrir, né? Eu vou me abrir aqui, vou mergulhar nisso e vou me tornar aquilo que eu estou aprendendo. Então, desenvolvimento requer envolvimento, tá? Bom, informação. Segundo pilar para desenvolver o foco, já que a gente está falando de hábito, tem informação do que é fogo, iluminação, transformação. Segundo, o ambiente. O ambiente, ele precisa ser preparado para você usar o conhecimento ou para você desenvolver o conhecimento. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, agora em época de pandemia, é o filho, é o marido, é não sei o que lá, não sei o que lá. Busque a paz no caos. O que eu aprendi, gente, que é assim, conhecimento, ele é um processo solitário, principalmente em nível autodidata, tá? Que é o primeiro nível aí do conhecimento. Quando você para ler um livro, quando você para ler um artigo, para ver um vídeo, você está parando com você para você se concentrar naquilo. E quando você está num ambiente que tem ruído, né, você precisa se preparar antes para quê? Para você ter um tempo realmente para você. Então, você vai buscar o melhor horário, você vai negociar com as pessoas, porque não adianta querer colocar o colete à prova de balas no meio do tiroteio, né? A gente tem que ser antes, e aí eu vou para a guerra, né? E ter um tempo, né?
Só que o conhecimento ele não pode ser apenas autodidata. A gente precisa saber que as coisas têm graus, né? O conhecimento tem grau. Então, de autodidata, muitas vezes depois um grupo, uma palestra, depois muitas vezes um especialista. Então, a gente tem que sempre partir da gente, né? Cada um seja professor de si mesmo, mas a gente precisa saber que existem outros níveis, senão a gente fica preso naquela única informação, toma aquilo como verdade, né? É como se o nadador soubesse um único movimento para nadar e aí ele precisa de outros movimentos, ele só conhecia um e aí ele morre afogado porque ele só conhecia um, sabendo que ele poderia conhecer 10 opções, né? Então, o ambiente, ele interfere sim na lapidação desse ato, tá? E pessoas, tá? Pessoas, existe aí uma teoria, uma ciência, e eu não duvido muito que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? E se a gente não tem um domínio sobre nós mesmos, um domínio forte, tá, gente? Um espírito forte que eu digo, não. O que é disciplina? É você pegar essa consciência e seguir sua listinha, sua agenda à risca. E o que acontece à parte é a parte, mas você vai seguir o fluxo independente do que está acontecendo. Ah, pegou fogo agora. Parou o que está fazendo, vai lá, apaga o fogo, volta para o processo, tá? Esse é um processo está sendo conduzido. Quando eu não tenho essa firmeza, tudo me tira do meu propósito. Tudo. Às vezes um mosquito te tira do propósito, porque você não está envolvida com aquilo. Há uns 2 anos, já deu 2 anos, nossa, passou rápido, ou vai dar 2 anos. Eu decidi fazer engenharia de produção. Depois que eu fiz recursos humanos, eu não fiz nenhuma outra faculdade, porque nenhuma outra, assim, tipo, vou fazer faculdade para quê? Para qual finalidade? Mas, por algum motivo, não, fazer engenharia de produção, eu estava dentro de um projeto, eu acho que estava meio movida com aquilo, fui. Fiz vestibular, escolhi, mas é como se eu tivesse saído da minha atmosfera e passado por um outro mundo, era um outro planeta, porque a faculdade não tinha nada a ver com o meu momento, a disciplina era bem rígida, mas assim, eu fui. Começou as aulas. Sabe quando parece que você tem aquele momento de iluminação? Parece que você, não era para você estar naquele lugar, não faz sentido você estar nesse momento. E aí me deu uma luz, falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo isso aqui para quê? Eu tô aonde que é o final? E aí eu percebi que eu não precisava da faculdade para fazer aquilo que eu fazia, não naquela formação, pode ser que futuramente outra. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente desiste de algo, a gente está deixando de ir para algum lugar, né? Então, eu percebi que para onde eu estava indo, eu não precisava daquele conhecimento. Então, às vezes a gente cria um cenário, a gente se envolve com pessoas, mas a gente precisa ter mais discernimento, senão a gente não faz as escolhas sábias, né? Então, eu percebo que talvez eu precisei daquela experiência para que eu pudesse acordar. Mas, e se eu estivesse antenada em outros sinais? Talvez eu nem teria ido, né? Aquela ânsia, sabe, em fazer, e depois você percebe que, tipo, não era bem isso que eu queria, não. Mas, tudo bem, vamos resetar. Por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com focar? Porque o foco, gente, ele tem que estar atrelado para um caminho. Para onde que eu estou indo? Se eu não tenho definido uma direção, eu não vou desenvolver esse hábito. Porque o conhecimento, ele vem em camadas. Então, vamos pensar que você não, eu quero desenvolver o hábito de focar na minha vida. Você tem que se envolver com ele a ponto de você ensinar sobre o que é foco. Essa é a primeira camada. Só que existem outras camadas. A disciplina, por exemplo, que é uma outra habilidade tão importante quanto, só que as duas somam, né? Definir direções, que é uma outra habilidade. Então, por que as pessoas têm dificuldade de focar no geral? Tá? Pegando no geral. Primeiro, porque não tem uma finalidade. Aonde que eu vou usar isso? Porque se é importante para você, se está no seu radar, você vai se entregar. Olá, Camila, bom dia. Como assim, Sueli? Porque a gente precisa ter compromisso com as coisas.
Se eu não tenho um compromisso com uma finalidade, com um resultado, com um processo, com um caminho que eu estou seguindo, eu não vou desenvolver o hábito de focar, eu não vou desenvolver o hábito da disciplina, eu não vou desenvolver nenhum outro hábito até que envolva gestão. Então, eu não vou transformar aquilo. Então, muitas vezes, a pessoa está se enganando e ela se sabota. Por quê, gente? Uma coisa eu aprendi. Quando você quer muito uma coisa, você vai fazer por. E aí, o primeiro obstáculo é sempre você, porque se você não sabe focar, você vai ter que aprender, né? Então, vai ter que criar uma nova programação. Ah, eu não sei focar. Ah, então nunca vai continuar focando, porque você assume que você não sabe focar. Agora, olha, eu não foco, mas eu quero aprender. Eu não foco, mas eu vou fazer. Então, você começa a mudar na sua fala, né, a sua intenção. E aí o corpo, o universo, o ambiente, tudo vai se mover para que você vá para aquela direção. Então, hoje o tema é foco, mas a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Focar é hábito. Então, primeiro, como se formam os hábitos? Isso é tão importante quanto aprender sobre focar. Senão, você não usa os 3 elementos que compõem a formação de hábitos para desenvolver isso. Sueli. Quem? Oi, sou eu, a Laura. Eu tô com dúvida aqui. Eu vi que o título era como adquirir... Peraí. Hábito no meu título. Isso. Mas aí eu cheguei, né, atrasada, desculpa, e eu coloquei a hábito, daí você falou do ambiente, mas tinha um fator antes que... São 3 pilares para formar um hábito: informação, ambiente e pessoas. Ah, legal. Esses e aí são o 3 foco pilares para formar um hábito. Porque focar é um hábito. Só que o que é um hábito? Hein? Não, focar é um hábito, então foco, o hábito nesse caso é uma coisa... Primeiro, você tem que... É como se fosse uma equação, tá? Eu quero focar, certo? Essa é uma intenção, correto? Isso é um elemento. Só que focar é um hábito. A pergunta é, você sabe o que é um hábito? Como se forma? Coisa que você faz com todos esses elementos que você disse. Isso. Aí eu estou explicando que um hábito ele tem 3 estruturas. Ou seja, eu preciso sempre informar daquilo que eu quero desenvolver, eu preciso criar um ambiente para eu ter aquilo, e eu preciso estar ligada com as pessoas que eu convivo em relação a isso. O que acontece, gente? Vou dar um outro exemplo até mais simples. Porque, assim, uma vez você entende, você aplica ele a todas as outras coisas, entendeu? Porque você tem, é como se fosse um pão de ló. Sabe o pão de ló na cozinha? É aquele bolo basicão, é a base para todo o resto. O hábito é a base para todo o resto. É igual o alicerce para todo o resto. Uma vez que você sabe o que é isso, você aplica para variáveis, tá? Então, esse pilar aqui, esse pilar de hábito, ele tem sempre 3 estruturas, é um triângulo, tá? Eu preciso mexer no ambiente, eu preciso mexer na informação e eu preciso mexer nas pessoas. Vou dar um exemplo de escovar o dente. Quem tem criança aqui que é pequena, a maioria... Você pede para a criança escovar o dente, ela não tem hábito ainda. Você está na informação, vai escovar o dente. A criança, ela aprende vendo. Então, ela precisa ver um adulto escovando, mostrando para ela como fazer. Ela está tendo informação. Ela precisa fazer isso no ambiente próprio, ela vai no banheiro. Você não vai ensinar a criança a escovar o dente na cozinha, senão ela vai criar o hábito e achar que aquilo é normal, tá? E depois ela precisa ver pessoas praticando isso, porque criança aprende por pedagogia, ela precisa ver. Com os 3 pilares e a repetição, que é o elemento secreto do hábito, né? Ela vai escovar o dente. Quantas vezes precisa de repetição de um hábito enraizar ou começar a programação? Aí tem variáveis, tá? De estudos. Eu prefiro pecar pelo excesso, no mínimo 3 meses, contínuo, todos os dias, de envolvimento.
que é envolvimento, gente? Compromisso. Só que escovar os dentes já é uma ação diária. Então, é mais fácil eu desenrolar o hábito de escovar o dente do que caminhar. Sim. Aí você fala, peraí, agora sim, se eu quiser desenvolver o hábito de caminhar, eu tenho que trazer ele para o diário. Pergunte, Laura. Não. A gente está falando só de hábito, tá? Não, tá. Aí você falou do foco, é isso que eu tô... Tá. O foco é o fazer outro o link. Calma, você entendeu bem isso? Ah, sim, entendi, Esse aqui ótimo. É o plano de Lopes. Sim. Tudo bem sobre hábito, gente? E é tão natural como a luz do dia, porque é uma programação natural dentro da gente. Você administrando ou não, os hábitos se formam por repetição e com base nesses 3 pilares aí. Tudo bem? Agora a gente vai falar do elemento foco, ou seja, quero desenvolver o hábito com foco. Usando o pilar dos hábitos, primeiro pilar, informação. Aqui está o foco. O que é foco? A primeira coisa para a gente começar a fazer algo é saber o que esse algo é. Entendi. Tem algum... Será que é o meu? Algum áudio? Tá. Melhorou. Eu não sei se... Enfim. Estão me ouvindo? Daqui a pouco eu já abro o áudio, tá? Deixa eu terminar a linha de raciocínio. Quer falar, Camila? Alguma coisa? Tá. Então, gente, agora vamos falar do foco, mas usando os 3 pilares de criação de hábitos, certo? Eu quero desenvolver o hábito de focar. Primeiro, informação. O que é focar? A melhor forma de se envolver com algo é saber o que aquilo é. Você precisa dar substantivo para aquilo. O foco, ele é um termo. Da onde que ele vem? Por que ele nasceu? Vai buscar a etimologia da palavra. Essa é sempre o caminho que eu pego, né? Aí eu vou e descobri que a etimologia significa, ela vem do latim fogo, lareira. A etimologia da palavra foco vem de fogo e lareira. Tudo bem? Tudo bem. Aí você vai raciocinar sobre isso, né? Porque você não quer tudo mastigado, né, gente? A etimologia já disse que é fogo e lareira. Agora, o que é o fogo? O que é lareira? Aí a gente tem que refletir sobre aquilo. E aí você fala, bom, o fogo, ele queima. Mas ele só queima? Não, ele transforma, ele ilumina. Então, se a gente pegar uma vela e acender, que eu não vou fazer isso no caso porque eu estou sem isqueiro, que eu ia fazer. Eu vou acender uma vela. Aí, quem é de religião católica sabe o quanto, não só católica, tá? Tem outras religiões, o quanto acender uma vela tem um significado espiritual. Por quê, gente? O que é o fogo? Ele não é líquido, ele não é sólido, ele não é gasoso, ele tem um estado próprio. E é um estado totalmente diferente de todos os outros objetos, né? Você percebe que ali existe algo espiritual até, é profundo. Então, quando o homem descobriu o fogo, que é uma das eras de transformações de era, né? Então, se a gente for mergulhar, o fogo tem uma profundidade gigante. Para o foco ter esse significado, significa que ele tem uma coisa grande. Sou eu que não estava envolvido com isso. Senão eu acho que foco é falar, vou focar aqui. Não. Qual é a profundidade desse focar? Senão você não traz isso para a sua vida. Sem profundidade, a gente não se envolve. Senão fica todo mundo raso. Eu sei o que é, mas não sei o que significa. Você não vai fazer. Por quê? Para você, fogo e nada é a mesma coisa. Então, quando a gente busca o significado das coisas, a gente entende o porquê que ela é importante no seu processo, compreende? Então, o foco vem de fogo. E o fogo, ele faz o quê? Ele transforma, ele ilumina. No ambiente escuro, alguém acende uma vela, o que vai estar em evidência? Só a luz da vela.
quilômetros, às vezes, de distância. Então, para vocês verem o tamanho do poder que é a luz, né? E a luz não tem sombra, né? Se você fizer o exercício de acender a vela, colocar próximo da parede para tentar ver a sombra, você vai ver só a sombra da vela. Vocês já fizeram esse exercício alguma vez? Camila, sabia que a luz não tem sombra? Pode abrir para responder, se quiser. Não, mas eu sabia dessa informação. Sabia? Vocês sabiam, meninas? Então, é só fazer o teste. Acende uma vela e coloca próximo de um objeto mais rígido para ver. Aí vocês vão ver a sombra da vela, mas não vai ver a sombra da luz, né? Porque o fogo, ele é espiritual, né? Aí você fala assim, bom, por que fogo significa fogo em latim? Porque quando você usa o fogo, quando você administra o fogo, você vai transformar. Ou seja, você tem o poder de transformar a partir do momento que você insere essa característica para aquilo que você está fazendo. Então, se o hábito não tiver em você, então, primeiro hábito, buscar informação de algo. Segundo hábito, criar o ambiente para usar aquele fogo. Terceiro hábito, se você não tem exemplos, se torne um exemplo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho isso porque é de família ou por conta disso. A gente carrega a história de outras pessoas. Só que a gente esqueceu que a gente é uma pessoa. E você tem esse poder de quebrar essa hereditariedade ou de transformar o seu meio. Posso falar, Sueli? Isso é a crença limitante, né? A crença limitante. Você acredita que você é assim, você não vai mudar, né? Sim. Eu notei aqui também do foco, o fogo também é uma palavra para associar muito forte é a atenção, né? O fogo, ele prende nossa atenção. Mas se você está em volta de uma fogueira, um grupo, é mais fácil eles ficarem olhando para o fogo vigiar e orar, né? Vigia, ore. O fogo, gente, não é para deixar ele lá, o Léo, né, Camila? Assim como o foco. Caso do outro. Então, gente, Sueli, tem um exercício que dá para fazer primeiro, vamos lá. Entendeu o que é o foco? E o quão importante ele é para um processo? Entendi ou não entendi? Então, primeiro entendo o hábito, segundo o foco. Os dois somados, Power Rangers tem a força. Duas coisas mesmo, gente. Aí dá para fazer um exercício. Pegue uma vela sem intenção e sem nenhum preconceito, sem cunho religioso, pegue uma vela, acenda a vela, deixa uma distância um pouco segura, pelo menos, tá? Porque, gente, não é para enfiar a vela na sua cabeça. O cabelo queima fácil, viu? Então, cuidado. Deixa uma distância segura, não deixa a criança perto. A criança gosta de fogo, ele é atraente, né? Então, e aí você vai se concentrar na chama por uns 5 minutos. Veja a beleza daquele elemento. Por quê? O foco exige presença, exige atenção, além dele mesmo, né? Ele precisa ser aplicado a alguma coisa. Olá, Luiz, tudo bem? Se você estiver ouvindo. Não basta querer desenvolver foco se não for aplicar em alguma coisa, gente. Conhecimento sem fins não tem nem significado, tá? É igual a Bíblia sem ser lida, ou dicionário sem ser aberto. Tá lá, mas se não usar, né? Tem que usar.
Só que para usar, você tem que desenvolver. Então, primeiro ponto, você precisa saber a importância dele. Tudo bem? Tudo bem. Segundo ponto, precisa de outras coisas para ele acontecer. Aí você vai melhorar os 3 pilares do hábito, tá? Então, se é a primeira vez que você ouve que hábito significa fogo, e essa informação para você bastar, sinto muito, mas você não vai se envolver com foco. Por quê? Porque eu fiz as minhas pesquisas. Aonde que está esse envolvimento? Está em mim, mas não em você. Eu só estou te informando. Você tem que buscar essas informações também. Senão você não cria ação, tá, gente? Ação é para tudo, né? Se eu não tiver atitude de me desenvolver, de me auto-ensinar, né? Ser professor de si mesmo, você sempre vai ficar dependendo só de outras pessoas. Tudo bem, a gente precisa de outras pessoas para despertar o interesse, às vezes, para um assunto que não estava no meu radar. Legal? Por isso que a gente participa de palestra, vê vídeo. A questão é, tomar só isso como verdade é sempre perigoso. Né? Porque quem se envolveu com esse conhecimento foi a pessoa que está transmitindo, mas não você. Então, o que é envolvimento? É isso aqui, ó. É tomar para si. Então, quando eu vou me envolver, é como se eu pegasse lá no Antigo Egito os papiros e vou o quê? Abrir aquilo para que eu possa me nutrir. Desenvolver requer envolver-se, desenrolar. Tá? E aí precisa de ação, né? Atitude. Camila, o quanto o foco é importante no seu trabalho? Olha, é importante em várias situações, na produção, no atendimento, né? E na entrega. No atendimento, por quê? Porque eu já vivi muito dessa bagunça de foco, sem foco, e cheguei até a ficar sem anotar pedido. Por quê? Porque eu falei com o cliente, mas eu perdi o foco do cliente, fui para outra coisa, de anotar no caderno do pedido, ou no computador, eu não anotei. E conforme você vai recebendo outras mensagens, pronto. Perdi o foco e perdi a venda. Porque eu esqueci. A pessoa não entrou mais em contato. Outra situação também do foco é quando você está produzindo e alguém te interrompe. Você precisa voltar exatamente no mesmo lugar que você estava. Se você não está com foco naquilo, você volta, tipo assim, onde você estava? Né, perdidona, e pode cortar, perder material, fazer coisa errada. Ou seja, além de acidente, tem trabalho que acontece pela pessoa não estar focando. E, gente, para o foco realmente ter eficiência, precisa sim do processo. Né? Um processo de gestão auxilia você quando você precisa distanciar e depois você volta. Porque no dia a dia a gente tem um monte de interferências. E você é o maestro, você é o gestor. Você até desenvolveu o hábito do foco, mas se você não tiver onde dar vazão para aquilo, ou um guia, ó, que etapa do processo eu estava? E gestão e processo não é uma única coisa. Você tem vários tipos de processo, dependendo do que você está fazendo. Então, se a Camila está produzindo um material, ela tem que ter lá desenhado qual a etapa daquele processo, para que se ela, fiz um atendimento, ela saiu do foco, ela volta, ela sabe onde ela parou. Então, gente, vai, volta, só que por você ter habilidade, quando você desenvolve habilidade, isso não é mais um empecilho, porque você se torna aquilo, entendeu? O hábito está dentro de você, não externo. Quando você interioriza pela repetição da forma correta, você se torna aquilo. Por isso que é tão importante monitorar nos 3 primeiros meses. Tem quem desenvolve mais rápido? Tem, mas eu prefiro pecar pelo excesso, porque depois você vai continuar mesmo. Então, não é 21 abandonou, é 21, 22, 90, 100, é igual escovar o dente, né? É tão natural, porque você levanta, agradece, não, você fala. Então, quando você cria um roteiro, inclusive, né, quem é meu cliente da consultoria de gestão pessoal, a gente tem um ciclo da rotina
Quando a gente desenha aquele ciclo, e você vai seguir aquele ciclo para criar hábito, né? Por repetição, que é a mesma lógica. Sônia, o quão importante é o foco no seu trabalho? A Sônia é advogada, tem que ler bastante. Importantíssimo. Precisa ter esse foco, essa atenção para, primeiro, como a Camila falou, para desenvolver o trabalho, para falar com o cliente e para depois fazer a entrega. Tudo isso é importante. E eu já vi estudos quando a gente se distrai, né? Sai do foco, quando você volta, demora de 10 a 15 minutos para você retornar. Então, é importante criar esse hábito. Eu acho bem interessante isso que você está falando, Sueli, porque se a gente conseguir organizar isso e ter esse foco, vai até aumentar a produtividade e vai melhorar, né, a qualidade do trabalho. Importantíssimo. Sim, porque você vai transformar, né? Se o foco significa fogo, você, quando está utilizando ele, você está transformando, né, aquilo que você está fazendo. E se você não tem nem consciência disso, gente, é como se você... O que você está fazendo? Você está sendo raso. Diga, Camila. Então, mas um desafio muito grande nesse período que a gente está trabalhando em casa é ter foco com crianças. É desafio muito grande. É muito empenho da nossa parte. É desafiante se isso não tiver enraizado em você. Porque, gente, existe um tipo de habilidade que vem junto com o foco. Paciência, calma. Porque a gente, vamos pensar, o que te tira a paz? Se algo, não sei, claro, tipo assim, vocês podem até virar para mim e falar assim, você tem filho em casa, Sueli? Eu não tenho, mas tem 2 cachorros que tem hora que também tira a paz. Aí eu fico assim, encontre conforto no seu desconforto, né? Às vezes, esse cenário, gente, eu acho que é a prova dos 9 para quem não tinha foco, não tinha paciência. É a prova dos 9. Porque, de repente, é uma oportunidade de você desenvolver isso nesse cenário, no caos, entendeu? Como você vai ser bom em algo? Provando se é bom em algo, né? Então, criança vai interromper? Vai. Use a paz. Saia do processo, volta para o processo. Ai, deu errado o pedido, use a paz. Volta, concentre, né? Então, acredito que deva ser um exercício aí, principalmente para vocês que estão nesse cenário caótico, tá? Quanto o meu tem outras provas. Às vezes não é prova dos filhos chamando, interrompendo, mas são provas um pouco mais intrínsecas. Laura? Tô aqui vivendo Tô fazendo esse teste da paz. Fique em paz. Meu filho tá tendo aula, agora acabou. Aí vai começar outra daqui a pouquinho. Mas ele ficou bem, eu consegui entrar aqui e fazer aquelas dúvidas. Ele estava super focado lá e eu aqui. O exercício da vela dá até para fazer junto com a criança, só que não ensinando a criança como acender vela, tá, gente? Eles já gostam, né, dessas coisinhas aí perigosas, então é melhor nem... Mas eu achei muito interessante que a gente pega pequenos exemplos, você deu de escovar o dente, de caminhar, e são coisas assim que a gente fala, mas não é, e você fala, tenha comprometimento, se envolva, e realmente isso faz a diferença, sabe? Hoje eu acordei, falei, Laura, Deus, tem que dar mais valor, e é tudo isso que você está falando gera, porque assim, qual é o foco? Qual que é a finalidade? Por exemplo, escovar o dente, né? Que foi um exemplo tão... O foco é que o dente dele não fique doente, que ele não tenha cárie, que ele não precise sofrer. E para isso exige a criação desse hábito. O foco é uma coisa assim que parece que não existe, mas se não está acontecendo é porque justamente ele está criando esse hábito e está fazendo isso, né? E é por isso que a gente vai na dentista, é por isso que tem essa pessoa que interfere, o ambiente, ela ensinou, e a gente tem que se...
Mas o nosso trabalho é bem mais complexo, né? Tudo que as meninas falaram, da entrega, do projeto, de conversar com o cliente, mas são coisas que, se você comparar, é tão simples quanto escovar o dente, acordar, por exemplo, eu tenho que tomar um remédio todo dia em jejum, pro resto da vida, desde os 11. Todo dia eu faço isso, por que eu não pego, levanto e faço outra coisa que é tão importante quanto? Que é o que você falou, da caminhada, por exemplo, que a gente está fazendo isso só que em outros horários, a gente conseguiu em casa aqui se ajustar. Então, assim, é tudo na vida, né? Tudo é ajustes. E é porque é uma lei universal, gente. A base do ser humano é a formação de hábitos. Quando a gente entende a equação básica, aí o desafio é aplicar, claro, porque você tem que não só ajustar a informação, mas o ambiente, né, e as pessoas. Então, tem hábito que é mais simples, principalmente aqueles diários, que já faz parte de higienização, sobrevivente. Você tem que comer todo dia. Então, é mais fácil você melhorar a qualidade da sua alimentação, que já é diária, do que trazer, de repente, vou começar a pular de asa delta. É um hábito que não faz parte de um cotidiano. É uma coisa que ainda vai ser criada, uma coisa. Então, assim, o básico, o arroz e o feijão, tem que ser tão bom quanto o complemento dele, entende? Então, quando a gente volta na base, como beber água, que é um hábito, tem gente que não tem. Por isso, quando eu faço lá o diagnóstico da pirâmide de Maslow, aparece lá, eu mesmo é uma que estou desenvolvendo. Agora, Sueli, mas você tem a informação? Tem. Você tem o ambiente? Tem. Por que você não faz? Aí o problema está nesse pilar. Aí eu vou ter que aprofundar. Que às vezes aí o negócio está mais embaixo, é onde a gente começa a entrar em programação, entendeu? Às vezes é um condicionamento. Só que sem saber, sem fazer, nem isso você vai saber. Ó, você precisa melhorar, focar aqui. De repente, você precisa fazer uma limpeza energética para descobrir a sua relação com a água. Tem isso também. Às vezes eu não me envolvo com aquilo, porque aquilo dentro de mim é um bloqueio. Só que para eu chegar nesse nível de consciência, eu preciso ter superado o básico, né? Nosso tempo vai acabar, gente. Então, ficamos por aqui e tenho um foco como um elemento aí de transformação para tudo, tá? Assim que o artigo estiver pronto, eu compartilho. Eu espero que possa ter contribuído aí